No vídeo de hoje, eu vou contar um pouquinho para vocês do meu caminhar como professora de dança para crianças na fase da educação infantil, que me fez chegar na proposta do Dançarelando. Foram 15 anos na escola, trabalhando em diversas frentes e com diferentes faixas etárias, mas sempre corpo, movimento e educação, sendo que os 7 últimos anos foram dedicados exclusivamente à garotada pequena, no que a gente chamava na escola de dança criativa. Foi um percurso, um caminho que se fez ao caminhar, que começou no meu último ano de faculdade, quando eu me tornei professora regente de uma turma de balé clássico. Os famosos baby class que acontecem no contraturno, eram para crianças de 6 anos de idade, que antigamente era pré-escola e hoje primeiro ano do ensino fundamental. Para ser sincera, eu nunca me imaginei trabalhando com crianças. Pensava que não tinha aderência, não tinha ligação, especialmente na minha fase de estágio, porque eu via as crianças correndo, gritando, não sabia lidar com elas. Então, eu entendi que eu começaria a trabalhar a partir do público, né, da adolescência, os adultos em diante. Contudo, quando essa proposta de ser professora regente e de balé clássico, que eu também nunca tinha me imaginado trabalhar com balé clássico, apesar de ter sido bailarina, dançarina e etc., era uma grande oportunidade, porque eu estava no último ano da faculdade, prestes a me formar, era uma excelente escola, carteira assinada, então eu precisava realmente abraçar essa oportunidade. Não foi nada fácil. Porque, além disso, essa turma de Baby Class tinha uma peculiaridade. Elas eram crianças que ficavam o dia inteiro na escola, no período integral. Então, elas viviam repletas de tarefas, repletas de atividades, de demandas. E elas chegavam nas aulas de dança enlouquecidas, agitadas, ansiosas e falantes. Toda proposta dançante era um pretexto para iniciar um pega-pega. Na verdade, essa percepção das crianças enlouquecidas em nossas propostas de dança chega a ser recorrente. É comum escutar isso. Especialmente porque as crianças carregam um caráter já transgressor, subversivo, inundado de perguntas, gestos, risadas e desejos. E na nossa inabilidade de contemplar essa esfuziante expressividade das infâncias, abafamos as suas curiosidades, matamos a sua inventividade e prendemos os seus corpos. Além do mais, os espaços educativos, em todas as fases da educação básica e na educação infantil, foram e são, na grande maioria dos casos, projetados prioritariamente para o desenvolvimento das habilidades técnicas, conceituais, funcionais e intelectuais. Isso resulta em uma dificuldade da escola, da instituição, da gestão, professores, dos responsáveis, pais, família, em lidar com a movimentação, com as expressões corporais, emocionais e criativas das crianças. Não cultivamos a fala dos corpos, mas impulsionamos gestos homogêneos, padronizados, despersonalizados e restritos naquelas rotinas estanques. Dessa forma, quando os meninos e as meninas chegam, encontram um ambiente que favorece o processo criador, o ato criativo, a investigação do movimento, a fantasia, a imaginação, eles se libertam mesmo, sem precedentes. Então, aquelas crianças do meu primeiro Baby Class e tantas outras que eu já recebi nas minhas aulas de dança estavam me dizendo que precisavam se movimentar, trabalhar o corpo, ampliar sua biblioteca gestual, recriar o mundo e, acima de tudo, que elas queriam ser crianças, em suas características centrais que perpassam por uma intensa corporalidade, sensorialidade, materialidade, ludicidade, as diversas expressividades multilinguageiras, a repetição e a continuidade.
inexperiente, eu não consegui ver dessa forma. E aí, como conduzir a aula, o que trabalhar com essa idade, foram as questões que mais me acompanharam durante muitos anos. Embalada em compreender melhor essa idade na qual eu estava trabalhando, eu busquei uma especialização lato sensu em psicomotricidade, onde eu estudei autores como Valon, Vitor da Fonseca, Lebuche, que foram me apresentando essa relação entre corpo, educação, escola e aprendizagem. Aos pouquinhos fui me encantando e fui me aproximando da infância. Comecei a ter mais curiosidade de desvendar as trilhas que pudessem me levar de fato ao encontro genuíno com esses seres pequenos. A pergunta "e se?" começou a surgir na minha vida. E se eu tentar desse jeito? E se eu fizer assim? E se trocar isso? E se, e se, e se? E nesse processo, e se, as turmas de balé haviam crescido, assim como o número de alunas por turma. As aulas passaram a ter uma forte preocupação com a ludicidade, com a criatividade, com o prazer, com a diversão, com a expressividade, com as questões sociais, culturais e com o desenvolvimento psicomotor ao qual eu estava estudando. Só que, com o intuito de continuar ampliando o meu conhecimento e movida pela curiosidade, eu fiz outro curso de especialização lato sensu, só que agora em dança e consciência corporal. E outros cursos de aperfeiçoamento em sistema Laban e em didática da dança com a Isabel Marques, que foram me apresentando as teorias do Rudolf Laban. Eu também cheguei no Rudolf Laban por um acaso, né? Eu tinha ouvido falar na pós, mas eu estava muito concentrada no balé. E um dia, pesquisando cursos de balé e pesquisando sobre o quebra-nozes, porque eu ia montar naquele ano o quebra-nozes, eu vi um chamado do curso sobre Rudolf Laban. Eu falei assim, bom, isso aqui eu escutei na pós, deixa eu ver. E aí resolvi encarar. E mais uma vez eu me encanto, eu me apaixono e começo a relacionar esses conhecimentos que eu tive na psicomotricidade com os estudos do Rudolf Laban. Que depois, esses dois vão virar meus carros-chefes para pesquisa de mestrado anos depois. Né? Aos pouquinhos, então, eu fui experimentando trazer os fatores de movimento, a improvisação, comecei a brincar com os passos tradicionais do balé, alterando elementos do espaço, do tempo, tudo bem trabalho de formiguinha e experimentativo mesmo, né, na tentativa. Só que a experiência foi tão satisfatória para mim e para as crianças que começou a reverberar dentro da casa delas. Elas chegavam comentando, elas chegavam felizes, elas chegavam contando o que tinham aprendido. E os pais, percebendo essa felicidade, percebendo todo esse entusiasmo, esse movimento e esse conhecimento que estava sendo gerado, começou a comentar com a coordenação. Então, foi um trabalho de multiplicação. E nesse contexto dessa minha satisfação e dessa minha alegria, eu desejei trabalhar apenas com essa dança inspirada nessa seara que envolvia a dança criativa, ou dança contemporânea para crianças, ou dança educativa e tantos outros nomes que circulam por aí. E em algum próximo vídeo a gente comenta sobre isso. E essa dança criativa ia sempre dialogando com o jogo, a história, a contação de história, o faz de conta, o lúdico e a integração das 4 linguagens artísticas, além sempre de elementos da cultura e da sociedade. Nessa época, eu tinha cursado 2 licenciaturas, 2 especializações em lato sensu, mas a minha curiosidade só aumentava, especialmente porque eu estava trabalhando com crianças entre 2 a 5 anos de idade. E aí eu decidi fazer o mestrado para compreender melhor as características e as necessidades dessa fase da vida e a começar a pesquisar uma possibilidade de trabalhar a dança que estivesse alinhada com os interesses da garotada pequena. Naquele momento do mestrado, a minha escolha foi trabalhar com o Valon,
justamente pelo meu percurso com a psicomotricidade. E aqui fica para outro vídeo, a gente conversar sobre a dança, a criança, nessa conversa com os estudos do Valon. O mestrado me trouxe a oportunidade de me aproximar do ensino superior, em que eu participei de grupos de pesquisa, fui da equipe proponente de projetos de extensão extremamente consistentes, competentes e de qualidade, projetos que envolviam a formação de professores, que iam para as escolas públicas de São Paulo, que trabalhavam também com a formação de plateia. Fiz uns 3 anos de estágio de docência na USP, nos cursos nas licenciaturas de teatro e artes visuais, e um estágio de docência na USP, no curso de pedagogia. Fui me aproximando do ensino superior e começar a enxergar a potência de um efeito multiplicador. Então, se eu trabalhava com 200 crianças, se eu conseguisse atingir 3 professores ao longo de um ano que trabalhasse com 100 crianças, com as 200 crianças que eu trabalhava, já era um efeito multiplicador extremamente intenso. Né? E aí eu iniciei meu processo, meu percurso de 10 anos trabalhando na graduação com formação de professores e nas especializações. Então eu dei aula no curso de educação física, de fisioterapia, de gestão e organização de eventos, né? Nas especializações que eu comentei, em cursos de aprofundamento e aperfeiçoamento. Mas hoje eu trabalho só com a dança. Eu trabalho formando professores de dança na graduação e na especialização. Até a minha chegada na Universidade Federal de Goiás e a criação do Dançarelando, que eu conto melhor para vocês nos 2 vídeos anteriores. Ou seja, é possível, dá para trilhar percursos diferentes, conectados com o que acreditamos. Não é fácil. Chorei muito, insisti muito, batalhei e batalho muito. As pessoas costumeiramente me perguntam se eu já tive vontade de desistir. Eu acho que a única coisa que eu não tive foi vontade de desistir. O resto tudo eu senti. Especialmente porque a nossa área é uma área relativamente recente, com muitos desafios. Precisa de muito caminhar ainda para ela ser consolidada, valorizada e reconhecida socialmente como profissão, para estar na escola, inserida na jornada educativa como um conhecimento, como um patrimônio cultural da humanidade. Ainda não aceitamos os saberes que são construídos no corpo, pelo corpo e pelos sentidos. Há muito o que caminhar, mas eu aceito todos os dias a lidar com os obstáculos e a seguir a jornada. E você? Me conta aqui nos comentários. Até!